Agora a gente vai fazer uma análise rápida comparando Pestalozzi e Dewey. Para concursos, o Pestalozzi é muito menos requerido, tá? O John Dewey muito mais. O John Dewey é um grande nome da educação contemporânea do século XX, não é? Mas a gente vai fazer aqui uma breve comparação entre os dois. Vejamos. Então, Pestalozzi. Pestalozzi foi lá um dos desenvolvedores do método intuitivo, aprender explorando, sentindo, intuindo. Então, por exemplo, não tem como aprender sem explorar, mas ele também vai valorizar muito o que? Os sentidos, a intuição. E é importante a gente destacar isso, por quê? Porque a gente vinha lá do século XVIII de uma valorização enorme do processo racional, né? Já desde o século XVII, desde a filosofia do Descartes, método cartesiano, então uma supervalorização da razão em detrimento, por exemplo, da emoção. A emoção sempre secundarizada, sempre vista como menos importante. E no caso aqui, o sujeito ele precisa explorar também o objeto e aquilo que ele sente também é muito importante para a aprendizagem, para o seu processo de assimilação, de entendimento. Então o Pestalozzi ele traz essa contribuição no momento em que o racional era hipervalorizado e ele também respeita, nesse caso, a condição da criança, que é o sujeito que gosta de experimentar, que gosta de manipular, de ter contato, de colocar em prática ali toda a sua curiosidade, né? Preocupações e contribuições do Pestalozzi, criação de um programa de escolas populares. Então, ele tinha esse pensamento, essa visão mais política de educação. O Pestalozzi tinha uma visão mais política. Ele entendia que as crianças precisavam aprender, precisavam ter contato com a educação, todas elas, inclusive as crianças mais pobres, inclusive para poderem ter melhores condições de vida. E alguém precisava ensinar. Então o papel do adulto era muito importante. O papel do adulto era muito importante. Destoa um pouco do Froebel, por exemplo. Né? O Froebel discordava do Pestalozzi. Ele achava que a criança não precisava de ninguém, a criança precisava de liberdade para alcançar o conhecimento. Né? O Pestalozzi entendia que não, a criança precisava sim do professor, ela precisava aprender aquilo que estava dentro de um programa. Isso era importante para a vida dela. Então, supressão de métodos brutais de repressão na escola e na formação de pessoal docente era uma outra preocupação. Aqueles métodos que anulam o sujeito, né? Os métodos muito tradicionais, muito conservadores, que não permitem à criança ter mais liberdade no seu processo de aprendizagem. Prioriza-se o aprender fazendo, a observação ocorre primeiro e só depois a manipulação e a verbalização. Isso que faz parte do método também. Tá? Então, primeiro observar, depois manipular e verbalizar. Dirigiu as escolas de Yverdon e Neuve. Bem, Pestalozzi foi uma influência para John Dewey, por isso que a gente coloca aqui. Óbvio que Rousseau também foi, óbvio que existem muitos educadores, mas o Pestalozzi, ele foi uma influência e o Dewey, em algumas passagens, ele diz que ele leu muito Pestalozzi, ele estudou muito Pestalozzi, né, em algumas passagens de textos dele, enfim. Então ele tem essa contribuição do Pestalozzi, tanto que a gente vai ter aqui alguns pontos em comum entre os dois, tá? No caso do Dewey, considerava que a chave do desenvolvimento intelectual e do progresso social era a escolarização. Então, para que serviria a escola? A escola, a educação é importante para que o sujeito possa aprender a viver em sociedade, aprender sobre a vida democrática. É a educação que vai trazer ao sujeito a possibilidade de fazer, de atuar, de viver, né, aquele espaço democrático que é a escola e que deve ser a escola. Dentro da escola, a criança já começa a construir relações importantes, que são relações existentes fora da escola também. Sobretudo numa época em que as influências educacionais de outras instituições, família, igreja, decresciam drasticamente. Qual é o contexto? Veja que nesse estudo que nós estamos fazendo aqui nessas aulas, eu não estou detalhando muito Dewey como eu faço em outros momentos, tá? Dentre outros autores. A gente está colocando aqui alguns pontos mais
significativos, importantes, que inclusive foram, né, trazidos pela autora, pelo livro. Mas um ponto muito importante do Dewey, e você já deve saber disso, a gente talvez só faça uma retomada, é o seguinte: o Dewey propõe então uma escola nova, não é? O Dewey propõe uma escola nova, trata-se de um projeto com base nas suas convicções, enfim. Ele cria, inclusive, na Universidade de Chicago, uma escola laboratório, que é a escola onde ele coloca ali o seu método de trabalho, né, a forma como ele pensa, organiza aquele modelo de educação. Mas é algo que não se popularizou, tá? Então a ideia de educação renovada do Dewey, a ideia de escola nova do Dewey, não foi, por exemplo, um projeto que se popularizou, em que o Estado acolheu e depois levou para as demais escolas públicas. Não, foi algo mais laboratorial. E o John Dewey, ele está analisando ali o momento, né? Então, por exemplo, essa mudança do século XIX para o século XX, ali nós temos um cenário de muitas mudanças, de mudanças muito significativas. Então, vou colocar aqui, ó, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças estruturais. Então, o cenário é de mudança, ok? Logo, a educação tradicional não resolve. Por quê? Porque esse cidadão aqui, ele precisa participar mais da sociedade. E a educação tradicional não promove nenhum tipo de participação ou de experienciação da vida social. Ela é muito intelectualista. Ela está muito preocupada em apenas transmitir conteúdos. Transmitem-se os conteúdos, forma o sujeito intelectualizado, mas não prepara para as experiências da vida social. O Dewey estava preocupado com as experiências da vida social, com esse sujeito que está agora numa sociedade muito mais dinâmica e ele precisa de uma nova formação. Então vem aqui a necessidade de uma formação diferente daquela proposta pela educação tradicional. Vem então a educação renovada, que é um movimento global, né? Um movimento que no Ocidente a gente vai perceber em vários países, vários expoentes em lugares diferentes. E no caso do Dewey especificamente, a escola nova, com uma nova proposta curricular e que nós sabemos que era mais desapegada dos conteúdos, né? Não tinha assim uma preocupação tão grande em ensinar conteúdos como tinha a educação tradicional. A escola nova está muito mais preocupada com a questão da experiência do sujeito. E a gente vai ver isso aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? A família, a igreja, como ele diz, né? Vive-se um momento de mudanças, inclusive ele vê aqui de progresso social, ok? Numa época em que as influências educacionais de outras instituições, aqui ele diz principalmente família e igreja, decresciam. Então a escola vai ser muito importante na vida do sujeito. Destacou a natureza moral e social da escola e acreditava que esta poderia servir como uma comunidade em miniatura, uma sociedade embriônica. Como assim sociedade embriônica? Experiências que acontecem fora da escola e que não são vividas pelos alunos poderiam ser vividas dentro da escola. Então, o aluno já está aprendendo ali a viver, ele já está vivendo a infância, ele já está vivendo, enquanto criança, as relações democráticas, as relações de solidariedade, de cooperação. E são relações que ele vai viver fora da escola também. Ele vai chegar muito preparado para essas relações fora da escola. Inclusive, o Dewey é um grande defensor da ideia de democracia e de sociedade democrática. Ele confia muito nos homens. Ele entende que os homens são capazes de viver democraticamente. E nesse caso, basta o quê? Uma boa formação para que isso aconteça. Então ele tem uma imagem positiva do homem, do ser humano, como como um ser que é capaz sim de construir uma vida harmônica, de viver democraticamente, etc. E a escola levaria o sujeito a isso, a essa convivência. Os pontos em comum do Dewey com o Pestalozzi, como nós vimos, o Pestalozzi é uma influência para o Dewey. Pontos em comum entre Dewey e Pestalozzi: experiência e ação como princípio pedagógico,
Então, aqui, inclusive, vejam que a experiência e ação. Então, a educação, ela não é uma educação muito contemplativa, né? É uma educação para a ação do sujeito, tanto que o sujeito aprende fazendo e a ideia é que ele aprenda a aprender. Então, há muito essa preocupação da criança desenvolver autonomia a partir das experiências e a partir, obviamente, daquele ambiente que o professor organiza para ela atuar e aprender. Enaltecem a democracia como princípio de vida coletiva. Aliás, a gente aprende, né, lendo Dewey, que ele entendia a democracia como algo muito importante e é uma visão religiosa que ele tem de democracia, ou seja, democracia é fundamental para ele. A ideia de visão religiosa é o quanto ele leva a democracia a sério, o quanto ele se importa com a vida democrática, o quanto ele acha a democracia o caminho, né, para uma sociedade melhor. Preocupam-se com a educação integral e com os ritmos de desenvolvimento. A autonomia é uma conquista da responsabilidade. Então, a criança, quanto mais responsável ela se torna, mais autônoma, quanto mais autônoma, mais responsável, e ela aprende isso nas relações. Então, a questão da disciplina não é adquirida pela imposição. O professor vai lá, se impõe, se o aluno não aprender a ser disciplinado, ele será punido. Nesse caso, nós teríamos uma formação mais voltada para a heteronomia, que é típico da educação tradicional. Dewey quer romper com isso, assim como Pestalozzi já havia rompido com esse pensamento. Eles entendem que a criança aprende a se responsabilizar e conforme ela vai ganhando maturidade, desenvolvendo seus conhecimentos, ela tem condições de fazer as boas escolhas e a disciplina dela decorre justamente dessa aprendizagem. Ela aprende a conviver democraticamente, por exemplo, né? Valorizam a educação e o trabalho, tá? A educação e o trabalho. Inclusive, o aprender fazendo, né, faz parte disso e vários nomes da educação renovada vão entender o quê? Que o brincar para a criança não é simplesmente um brincar, não é simplesmente algo para passar o tempo. O brincar para a criança é da natureza dela, é um trabalho para ela. A criança brinca porque é da natureza dela brincar e se esforçar para ter resultados. O lúdico potencializa a ação da criança, né? Então, a gente tem essa relação aí entre educação e trabalho, beleza? Bom, as ideias do Dewey ecoaram para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei, e no Brasil nós tivemos como um grande nome, óbvio, junto com outros, né, o Anísio Teixeira. Então, o Anísio Teixeira é um dos nomes do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932. No entanto, as ideias escola-novistas, elas já estavam sendo difundidas no Brasil por volta de 1923, 24, lá dentro da Associação Brasileira de Educação, quando os escola-novistas defendiam as ideias renovadas. Como curiosidade, dentro da Associação Brasileira de Educação, além do grupo dos escola-novistas, havia também um grupo de conservadores religiosos, tá? Então também havia os conservadores religiosos, que também tinham suas propostas de educação, enfim. Então a Associação Brasileira de Educação foi ali um espaço meio que de luta entre esses dois grupos, também de conflitos, de interesses opostos, tá? Bom, pressupostos educacionais defendidos por Anísio Teixeira, com base, né, nas influências que ele recebe do John Dewey. A criança se educa com a vida por meio da experiência. Não há educação sem teoria da educação. Então é preciso desenvolver uma teoria da educação. Também não há educação sem diagnóstico das situações nas quais intervir. Interessante que aqui, gente, essa educação proposta pelo Anísio Teixeira e outros expoentes, ela está preocupada com o social. Ela não se trata de uma pedagogia progressista, tá? Não se trata de uma pedagogia que, por exemplo, olha para a sociedade para ver relações de poder, promover o conflito, a revolução, luta de classes. Não. Mas está preocupado com uma análise do social. Então a gente pode dizer que existe um caráter social na pedagogia proposta por Anísio Teixeira, influenciada
pela escola nova, pelo escola novismo do Dewey, mas não é crítica, tá? Então eu preciso olhar para a sociedade, eu preciso corrigir alguns problemas sociais, como por exemplo, as crianças não têm acesso à educação, não têm escolas públicas de qualidade, mas isso não quer dizer que ele esteja promovendo a luta. Ele quer, na verdade, promover uma harmonização social, beleza? Então tome cuidado com relação a isso, ela tem um caráter social. A intervenção pedagógica deve levar em conta as diferenças regionais, culturais, sociais. Olha que interessante. Então, quando intervir, quando oferecer um modelo de educação, uma organização curricular, eu preciso olhar para as diferenças regionais, culturais e sociais. A escola deve adequar-se às transformações da sociedade. A filosofia deve ser utilizada para refletir sobre as questões educacionais. Então, a filosofia é a base da reflexão. Assim como a gente vai ver em alguns autores, como por exemplo Terezinha Rios, né, que vai dizer lá nos seus textos, a filosofia anda junto com a didática. Por quê? A didática é uma disciplina de reflexão e a filosofia auxilia a didática. A filosofia é o instrumento que o professor utiliza para refletir. Então a filosofia e a didática andam, caminham juntas, não é? O Dewey defendia isso também, olha que interessante, não é? Então, o Dewey é o grande nome do escola-novismo no Brasil, não apenas ele, tá? Fernando Azevedo, Francisco Campos, dentre outros vão aparecer aí, mas o grande nome é o Anísio Teixeira, ok? Vejam que interessante, nós falamos lá na primeira parte sobre a construção da subjetividade, não é? Ou seja, aquilo que nós entendemos de educação, as influências que nós temos na educação brasileira. Isso passa pelo Anísio Teixeira também. Então, desde a educação jesuítica, depois passando, né, por N reformas no século XIX, influências que nós tivemos no século XIX, como, por exemplo, do ensino mútuo, né, como, por exemplo, do ensino simultâneo, do método intuitivo, que foram métodos que apareceram no século XIX, não vou entrar em detalhes aqui. Então, tudo isso, gente, depois passando pelo escola-novismo trazido pelo Anísio Teixeira, enfim, tudo isso serve de influência para a subjetividade pedagógica com a qual nós vivemos hoje, né? Que são essas influências.